Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu quero falar sobre o talento. Muitas pessoas usam a parábola dos talentos para falar dos dons que Deus nos entregou. Mas na verdade, talentos eram sistemas monetários, moedas que possuíam sistemas de pesos e medidas. Em Mateus 25, do 22 ao 23 diz: E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Um talento grego, também chamado de ático, pesava 26 kg. Um talento romano pesava 32 kg. E o egípcio 27 kg. Na Babilônia eram usados 2 tipos de talentos. Um chamado leve, de 30 kg, e outro pesado, com 60 kg. Ou seja, a parábola dos talentos revelam que nós seremos pesados por Deus, e os dons que Ele entregou nas nossas mãos serão cobrados no juízo final. Nossos dons são como sistemas financeiros. Quando usados, enriquece o reino de Deus. Quem recebeu poucos dons tem obrigação de multiplicar este pouco e devolver para Deus multiplicado. Não há desculpa para quem tem pouco. Nessa parábola revela que aquele que foi tímido e teve medo, enterrou suas moedas com medo de perder, não fez nada no reino de Deus. E em Mateus 25, do 24 ao 29 diz: Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E com medo eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens então o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que ele tem, lhe será tirado. Portanto, não existe uma só pessoa que não possua um dom ou habilidade. E cada pessoa tem obrigação em trabalhar na seara e trazer progresso ao reino de Deus. Pense nas suas habilidades como essas moedas de ouro ou de prata, no qual você tem que investir e fazer essas moedas se multiplicarem. Em outras palavras, nós somos chamados também para fazer discípulos, e não frequentadores de templos religiosos. E devemos trabalhar com fé, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Muito cedo eu já tinha uma habilidade para desenhar, pintar e também até para escrever. Mas em um certo momento eu comecei então a fazer muitas pinturas em tela, e eu ficava realmente impressionado como Deus havia me dado essa habilidade de nunca ter estudado ou feito curso e conseguir fazer trabalhos tão bonitos. E de certa forma isso me ajudou bastante, porque eu comecei até a vender alguns trabalhos. Então quando eu pintei essa tela, eu resolvi filmar eu pintando, como vocês estão vendo. Então eu comecei a registrar algumas pinturas que eu fazia, não todas, mas algumas, como vocês estão vendo através desse vídeo. Por que é que eu estou falando isso? Por que eu usei este assunto como introdução? Porque chegou então ao meu conhecimento que uma das telas que eu havia pintado, que na época quando eu ainda frequentava o sistema religioso, que foi parar na casa de um irmão de uma igreja, e chegou ao meu conhecimento que uma pessoa que era profeta, pois eu acredito na profecia e no dom de revelação, quando viu essa tela que eu pintei, começou a fazer profecia sobre a minha vida e contar o que aconteceria com a pessoa que desenhou aquela tela. Eu recebi essa informação apenas pela boca de outras pessoas, então eu não sei dizer com detalhes exatamente como que foi essa profecia, mas a pessoa que viu a minha tela falou que eu passaria por muitos problemas. Ele disse: Deus está me revelando que a pessoa que desenhou essa tela vai passar por muitos problemas, muitas dificuldades, mas Deus vai usar essa pessoa tremendamente. O que Deus vai fazer através da vida dessa pessoa serão coisas extraordinárias. Bom, foi apenas isso, de uma forma bem simples. E essa informação chegou ao meu conhecimento através da boca de outra pessoa, que na época não me passou com tantos detalhes, mas que era algo que Deus já estava falando comigo através da boca de outras pessoas. E na verdade, na época, eu cheguei até a duvidar um pouco. Eu sempre acreditei que Deus tem algo especial
com a vida de cada um de nós. A palavra de Deus revela que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E muitas pessoas não entendem o que quer dizer isto. Tímidos são aquelas pessoas que não têm autoridade para declarar a palavra de Deus. Elas ficam com medo de usar o poder e as chaves do reino, e elas ficam tímidas. Então elas guardam este grande tesouro com medo, guardam os seus dons com medo de usarem, pois elas pensam que elas estão usurpando em ser igual a Deus. Mas existe uma contradição, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós carregamos no nosso interior a deidade. O próprio Messias debateu com os fariseus, pois eles estavam chamando ele de Beelzebu, pois ele se declarava ser filho de Deus, que é o mesmo que declarar ser igual a Deus. Então o Messias argumentou com eles dizendo: na própria palavra de Deus revela, todos vós são deuses, todos vós são filhos do Altíssimo. Claro que existe um ponto de equilíbrio, pois o Messias, ao ser introduzido no mundo, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de homem e morrendo em morte de cruz. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, que carregamos um grande poder, devemos carregar a nossa cruz e não devemos nos exaltar, pois nós carregamos a grandeza deste poder em vasos de barro. Bom, eu já falei aqui através de outros vídeos que a luz ela contém todas as cores. Então nós que somos da luz, nós temos a criatividade de Deus dentro do nosso coração. Nós temos a criatividade de Deus na nossa vida, pois nós percebemos que nosso Deus é totalmente criativo. Pois quando ele decidiu criar todas as coisas, ele criou tudo a partir do nada. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus, através da sua palavra de poder, ele começou a dar ordem e organizar todas as coisas, e dar forma e produzir a sua obra de arte. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus, com a sua criatividade, ele começou a criar do nada todas as coisas. Através da sua palavra de poder e através da luz, ele começou a produzir todas as belezas da criação. E nós percebemos que toda a criação existe toda uma exuberância de cores e de formas que produz no nosso coração um sentimento profundo que existe um Deus poderoso que é o autor de toda a criação, que é o autor da vida. E essa criatividade que nós carregamos, que é apenas uma fagulha da grandeza do Pai das luzes, revela que nós carregamos também a essência de Deus no nosso coração e a certeza que por trás da grande obra da criação existe um Criador, que é o nosso grande e eterno Deus. Portanto, nós carregamos a criatividade como parte da nossa vida. Precisamos ser criativos e usar a imaginação para que a nossa vida seja mais iluminada, cheia de cor e de forma. Precisamos usar o dom da palavra, porque quando Deus começou a criar, ele disse: haja luz. Foi a partir da palavra que Deus começou a criar do nada todas as coisas, porque a palavra é a própria oração. Morte e a vida está no poder da nossa língua, e aquele que a ama vai comer do seu fruto. Então, quando você começa a falar, você também começa a produzir no mundo espiritual. Você começa a plantar sementes, e essas sementes elas vão germinar, e elas se tornarão árvores, e elas darão fruto. Por isso que a palavra de Deus traz esta concepção, que a morte e a vida está no poder da nossa língua, e aquele que a ama vai comer do seu fruto. Quais são as palavras que você está falando? Você está falando palavras de vida ou palavra de morte? Pois uma árvore ela não pode ser dualista. Ela não pode dar frutos para a vida e para a morte. Uma fonte ela também não pode dar água doce e salgada. Por isso que nós que já fomos conectados à árvore da vida, ao Messias, nós usamos também o poder da palavra para trazer do nada todas as coisas. Nós devemos profetizar a palavra e começar a criar. A palavra criativa, inspirada no Criador, é aquela que você começa a produzir do nada todas as coisas, criar realidades que não existem. Você começa a imaginar com os olhos do seu espírito e você começa a falar essas realidades que você está vendo com seus olhos espirituais. Quais são as imaginações da sua alma? O que você está vendo com os olhos da fé? Comece a ver a vida com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. E comece a trazer do seu interior essas visões. Deus está derramando um poder muito grande sobre os filhos de Deus. Ele de fato deseja que nós venhamos tomar a autoridade e poder.
mas nem todas as pessoas têm responsabilidade. As chaves do reino e os segredos do mundo espiritual não são entregues para todas as pessoas. Nós devemos nos dedicar à busca da espiritualidade e à prática da fé. E geralmente as pessoas que estão na carne, elas não conseguem fazer isso, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muitas pessoas declaram que elas também são filhos de Deus, mas a palavra de Deus revela que somente aqueles que nasceram do Espírito, esses são filhos de Deus. E como é que acontece o nascimento no Espírito? O nascimento no Espírito começa quando você inicia a formatação da sua alma. E você começa a substituir e formatar a sua vida. E começa a ser moldado por essa palavra criadora. Sem formatação da alma, não há novo nascimento. Isso não quer dizer que nós nos tornamos perfeitos e nunca mais vamos pecar. Isso significa que nós começaremos a andar no Espírito e andar pela fé. O Messias nos trouxe essa grande lição quando ele andou pelas águas. Pedro desejou andar também. Por um breve momento, Pedro conseguiu andar por cima das águas, mas logo ele começou a duvidar e ele começou a afundar. Portanto, andar no Espírito também exige fé, pois a fé é a certeza absoluta daquelas coisas que nós não estamos vendo com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. E se nós estamos vendo algo que não existe, então nós estamos imaginando com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso coração. E através dessas imaginações, nós estamos declarando com a nossa boca, trazendo à realidade aquilo que não existe. Pois a palavra de Deus revela em Joel que nos últimos dias, ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Então nós devemos também começar a incubar, pois aquilo que nós imaginamos no nosso coração e declaramos com a nossa boca, nós estamos trazendo a realidade, pois nós estamos cooperando com Deus, nós somos cooperadores, nós estamos trabalhando com o Pai, porque o Messias declara que Deus nunca descansou, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós devemos trabalhar juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os três trabalharam em unidade no dia da criação. Creia então no poder da palavra criativa e comece a falar, declarar aquilo que você quer. Qual é a realidade que você quer viver? Não diga as palavras negativas que o diabo está lançando na sua mente, mas fale somente aquilo que é bom, aquilo que traz vida, traz luz. Quando você perde a visão, o primeiro sinal de que você perdeu a fé é que você começa a afundar e você começa a ver a vida com os olhos carnais. É neste momento que você tem que despertar e tomar a sua posição como filho de Deus e não deixar a carne tomar conta. Todos nós estamos sujeitos a errar e a pecar e fazer coisas que não valem a pena. Então nós devemos vigiar as nossas ações e até as nossas palavras. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.